Hoje vamos explorar por que a raiva é como um veneno para a alma e como mudar seu estado de raiva para tranquilidade, aprendendo com as valiosas lições de Sêneca. A raiva é o precipício da alma, afirmou Sêneca em seu livro Sobre a Raiva, e ele está certo. Quando caímos nesse abismo, não há como voltar atrás. Pense nisso. A raiva não é como o volume do celular que você pode ajustar pouco a pouco até silenciá-la. Não dá para controlar sua intensidade e, de repente, desligá-la completamente. A raiva é uma queda livre. Uma vez que você deu o primeiro passo, não há como parar no meio do caminho. Sêneca nos ensina que a raiva é como um ácido. Primeiro destrói quem a carrega, antes de atingir qualquer outra coisa. Não é apenas o mundo ao nosso redor que sofre, mas nossa paz interior é consumida por dentro. A raiva destrói relacionamentos, desestrutura famílias e desestabiliza comunidades. E mesmo assim, por que continuamos a senti-la? Porque, em parte, somos programados para isso. Desde os primórdios da humanidade, a retaliação era vista como uma forma de justiça e uma regra de sobrevivência, olho por olho, dente por dente. A lógica era simples. Se alguém me prejudicar, reajo da mesma forma ou até pior, para garantir minha segurança. Pense no cinema. Quantos filmes mostram protagonistas movidos pela vingança, com cenas onde a raiva parece dar a eles uma força sobrenatural? A sensação é que, enquanto esse sentimento estiver pulsando, eles se tornam invencíveis, capazes de qualquer coisa. Mas ao contrário do que muitos acreditam ou do que os filmes nos fizeram pensar, essa reação não é racional, é instintiva. No calor do momento, a raiva nos domina completamente. Não temos controle sobre ela. E diferente dos protagonistas do cinema, não ganhamos superpoderes. Pense na última vez em que você ficou com raiva, seja furioso ou apenas irritado. Talvez tenha sido por causa de alguém que foi ignorante com você, ou porque um colega de trabalho menosprezou suas ideias durante uma reunião. A raiva surge porque interpretamos essas situações como ataques pessoais. Sentimos a necessidade de reagir, de dar o troco. Sêneca descreve isso de forma brilhante. Alguém me cumprimentou com pouca cortesia, outro não retribuiu meu gesto de afeto ou interrompeu minha frase. Nunca faltarão pretextos para suspeitar que estamos sendo injustiçados. E aí está o problema. A raiva é uma emoção que se alimenta de suas próprias justificativas. Quando estamos furiosos, nos convencemos de que a explosão é legítima. Passamos a acreditar que temos o direito de revidar e descontar nossa frustração, como se isso resolvesse o problema. Alguém te interrompeu? É porque essa pessoa não tem respeito por você. Um amigo esqueceu de te convidar para o churrasco? É porque ele não se importa mais comigo. Criamos histórias e explicações que inflamam ainda mais nossa indignação. O problema é que, tomados pela raiva, não aceitamos ajuda. Pense em uma briga de bar. Quando alguém tenta intervir para acalmar a situação, o que geralmente acontece? O mediador acaba sendo empurrado, às vezes até agredido. A raiva transborda e sobra até para quem estava tentando trazer paz. Isso porque, no auge da raiva, queremos nos manter furiosos. Isso nos dá uma falsa sensação de poder, como se pudéssemos agir e alcançar o que queremos, apenas pelo impulso do momento. Mas é justamente aí que perdemos o controle sobre nós mesmos. Platão já dizia que quem governa suas emoções é o verdadeiro dono de si. Para Sêneca, a liberdade verdadeira só existe quando controlamos nossas paixões. Quando cedemos à raiva, nos tornamos seus escravos, cometendo erros que, com a mente tranquila, jamais cometeríamos. Pense nas palavras duras que já disse em momentos de raiva, seja em casa, no trabalho ou até na rua. Será que, com calma, teria falado da mesma forma? Provavelmente não. A raiva cega, nos impedindo de enxergar as consequências dos nossos atos. Imagine um incêndio que, assim que começa, consome tudo à sua volta. Assim é a raiva. Destrói amizades, prejudica nossa saúde, magoa as pessoas que mais amamos e nos leva a tomar decisões que mais tarde, inevitavelmente, nos arrependemos. Então, o que fazer? O primeiro passo é entender que a raiva é apenas um impulso, uma febre passageira, como explica Sêneca. Reconheça-a no momento em que ela surgir. Antes de agir, pergunte-se: por que estou tão irritado? Qual é a verdadeira causa disso? Muitas vezes, perceberemos que a origem da nossa raiva não é tão importante quanto parecia.
A raiva, quando deixada sem controle, é como uma correnteza. Arrasta tudo pelo caminho, causando estragos, mas cabe a nós decidir se seremos levados por ela, ou se aprenderemos a regular nossas emoções. Sentir raiva é como carregar um peso inútil nas costas, drenando nossa energia, obscurecendo nossa visão e nos afastando da paz que desejamos. Sêneca, com sua sabedoria afiada, nos dá um caminho claro. Precisamos nos libertar desse fardo antes que ele nos destrua por dentro. E para fazermos isso, vou compartilhar algumas estratégias extraídas diretamente de seu livro Sobre a Ira. Mas antes de conhecê-las, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Vamos começar. Primeira estratégia: consciência. Entenda que a raiva é uma emoção que corrói tanto o corpo quanto a mente. Quando alguém te ofender, lembre-se do conselho de Sêneca. É melhor curar a ferida do que vingar-se dela. Ou seja, em vez de carregar a mágoa e aumentar a dor, escolha o caminho da cura. Pense nisso. Quando você se prende à raiva, o que realmente acontece? No início, ela pode até parecer justificada, mas com o tempo, o motivo original perde a força, enquanto você continua revivendo mentalmente a ofensa, planejando respostas que nunca serão ditas e ensaiando uma justiça que nunca será feita. Pense em situações familiares. Talvez você já tenha visto, ou até vivido algo assim, dois irmãos que não se falam há anos. E se você perguntar o motivo, é possível que nenhum dos dois saiba exatamente como a briga começou. Pode ter sido algo pequeno, ou apenas um mal-entendido. E mesmo que saibam, já passou tanto tempo que a situação perdeu completamente o sentido. Mas ainda assim, a raiva continua lá, alimentada por memórias distorcidas, como se tudo tivesse acontecido ontem. Nesse cenário, ambos se tornam prisioneiros do ressentimento. A raiva não machuca quem te ofendeu, ela machuca você. É como dizem, a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro sofra os efeitos. Agora, vamos ser honestos. Quais situações te irritam com frequência? Talvez seja aquela pessoa sem educação que cruza o seu caminho, o motorista imprudente que quase causou um acidente, o som alto do vizinho, ou aquele colega inconveniente do trabalho. Por que essas situações te incomodam tanto? Sêneca nos convida a enxergar além da superfície dessas situações. Não é a fechada no trânsito, a grosseria ou a indiferença que realmente provocam sua raiva, mas a história que você conta a si mesmo sobre o que esses acontecimentos significam. Talvez você interprete a fechada no trânsito como falta de respeito, ou veja a atitude do colega como desvalorização do seu trabalho. A raiva não nasce dos fatos, ela é cultivada pelos pensamentos. É a interpretação que damos para os acontecimentos que nos fere, e não os acontecimentos em si. Reconhecer isso é o primeiro passo para entender a raiva e cortar o mal pela raiz. Assim, essas situações deixam de ser gatilhos para o incômodo e se tornam oportunidades para praticar paciência e resiliência. Você não ganha nada alimentando a raiva. A verdadeira força não está em revidar mais rápido ou reagir impulsivamente, mas em controlar suas emoções. Dominar a raiva não é apenas um sinal de calma, é um ato de liberdade. Segunda estratégia: perspectiva. Sêneca também nos ensina a colocar as coisas em perspectiva. Muitas vezes, o que parece ser um grande problema no momento se torna insignificante com o passar do tempo. Quando algo te irritar, se pergunte: isso ainda será importante amanhã? E na próxima semana? Ou no próximo ano? Pense em um exemplo real. Você está concentrado em uma tarefa importante, mas seu WhatsApp não para. Você lê as mensagens e avisa que agora não consegue dar atenção, mas vai responder mais tarde. Apesar disso, as mensagens continuam, e a pessoa do outro lado quer uma resposta imediata. O sangue ferve, a indignação cresce, e você está a um passo de mandar aquele áudio como resposta. Mas no fundo, o que isso vai mudar? Será que gastar energia com esse momento tornará seu dia melhor? Será que você vai conseguir se concentrar do mesmo jeito que estava antes, se entrar nessa discussão? Muitas vezes passamos horas, ou até dias, remoendo algo que no fim não tem tanta importância. Antes de ceder à raiva ou à irritação, faça uma pausa e reflita. Isso realmente merece o meu descontrole? Será que vale a minha paz? Na psicologia, há uma estratégia chamada reavaliação cognitiva.
usada na terapia cognitivo-comportamental. Ela nos ensina a reinterpretar situações que despertam emoções negativas, especialmente aquelas que nos frustram ou irritam. O objetivo é simples. Ao invés de reagir impulsivamente, você aprende a parar e enxergar a situação de outra forma. Ou seja, ser mais racional e menos emocional. Pense, por exemplo, em alguém que te fecha no trânsito. Em vez de se irritar, você pode refletir. Talvez essa pessoa esteja passando por uma emergência. Não vale a pena estragar meu dia por isso. Esse tipo de pensamento transforma algo que poderia arruinar seu humor em algo que você simplesmente deixa passar. Esse exercício diminui o impacto emocional das situações e fortalece sua paciência e resiliência. Como Sêneca nos lembra, proteger sua paz interior é um ato de sabedoria. A vida é feita de escolhas, e decidir onde gastar sua energia é uma das mais importantes. Não desperdice sua calma com coisas que, em breve, perderão qualquer relevância. Terceira estratégia: empatia. Alguém te tratou mal? Antes de reagir, pare e se questione. Será que já fiz algo semelhante em algum momento da minha vida? Talvez o garçom que foi grosso esteja enfrentando um dia insuportável. Talvez aquela mensagem atravessada do seu amigo tenha saído em um momento de estresse. Todos nós cometemos erros. Reconhecer isso não apenas nos ajuda a perdoar os outros, mas também nos liberta da carga emocional que a raiva traz. Guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro sofra. Ele corrói sua paz, prende sua mente em um ciclo de reatividade e desvia seu foco do que realmente importa. E o pior, esse peso é todo seu. Na maioria das vezes, a outra pessoa nem lembra ou simplesmente não se importa. Então, não vale a pena. Sêneca também nos convida a adotar o papel de um juiz benevolente. Um bom juiz age com racionalidade e compaixão, buscando entender, orientar e perdoar. Ele não condena impulsivamente, mas busca equilíbrio. A raiva, por outro lado, é arbitrária, irracional e cega. Escolha ser o juiz que busca a equidade e a paz, não o tirano que se deixa governar pela raiva. Então, da próxima vez que a raiva bater à sua porta, pergunte-se: você quer ser escravo dela ou quer ser dono de si? Siga o conselho de Sêneca. Julgue com mais benignidade. Liberte-se do peso da raiva e abrace a tranquilidade que vem com o autocontrole. Aproveite para se inscrever no canal, para aprender a aplicar inteligência emocional na sua vida. E se este vídeo está te ajudando de alguma forma, comente, já valeu. Quarta estratégia: controle a vaidade que alimenta a raiva. Sêneca, em seu livro Sobre a Ira, identifica a vaidade como um dos maiores combustíveis para a raiva. Ele explica que, ao buscar status e riqueza a qualquer custo, abraçamos a insatisfação e, com ela, a raiva. Por quê? Porque quanto mais temos, mais desejamos. O vizinho que compra um carro novo, o colega que é promovido, tudo vira motivo para insatisfação e irritação. Sêneca nos desafia a valorizar o que já temos e a praticar a gratidão. Essa mudança de mentalidade funciona como um antídoto contra a raiva e a inveja. Sêneca nos alertava que a fortuna tem um hábito cruel: revelar quem realmente somos. O dinheiro por si só não muda ninguém, mas amplifica o que já existe dentro de nós. Ele pode alimentar a vaidade e o orgulho, criando um terreno fértil para conflitos e egoísmo. Embora Sêneca fosse um dos homens mais ricos de sua época, sua crítica não era ao dinheiro, mas ao poder que ele exerce sobre quem o idolatra. Para Sêneca, o dinheiro e o poder que ele representa estão por trás de muitos dos maiores conflitos humanos. Não é apenas uma moeda, mas algo que alimenta tragédias, disputas e destruição. Ele via tribunais cheios, famílias divididas e guerras sendo travadas pela ambição. Governantes sacrificavam vidas e a paz por causa do ouro. Embora essas palavras tenham sido escritas há quase 1800 anos, elas continuam tão verdadeiras quanto antes. Sêneca não condenava a riqueza, mas alertava sobre os perigos da ganância. O dinheiro amplifica quem somos, muitas vezes revelando o pior. Pode transformar prosperidade em sofrimento e destruir tanto os fracos quanto os fortes. Quinta estratégia: sofrimento voluntário. Vivemos em uma era onde tudo é feito para nos trazer conforto, mas, ironicamente, isso nos enfraquece. Ficamos moles, intolerantes, facilmente irritáveis. Crescemos mimados,
esperando que nossos problemas sejam resolvidos com um clique, que nossos desejos sejam atendidos sem nenhum tipo de espera ou demora. Quando algo dá errado, nos tornamos explosivos, incapazes de lidar com a frustração. Damos importância exagerada a coisas pequenas. Perdemos a paciência quando não achamos o controle remoto, quando alguém nos contraria em um grupo de WhatsApp, ou quando um desconhecido nos fecha no trânsito. Mas pense, é isso que merece tirar sua paz? Estamos transformando contratempos insignificantes em guerras internas. E não se engane, essa reação desproporcional à frustração não é algo novo. O mito de Édipo nos lembra disso. Ele matou o próprio pai por uma simples disputa de passagem em uma estrada estreita. Pequenos conflitos sempre existiram. O que mudou foi nossa dificuldade em lidar com eles. Hoje, parece que perdemos a tolerância para aceitar que a vida é cheia de contratempos, muitos dos quais não têm solução imediata e nem precisam ter. Os estoicos sabiam disso e desenvolveram um antídoto poderoso, a visualização negativa. Antes de enfrentar o dia, eles imaginavam os piores cenários possíveis. Pense nisso. E se as coisas derem errado? E se você perder o emprego, receber críticas ou até enfrentar uma rejeição? Essa prática não é pessimismo, é sabedoria. Quando algo ruim não acontece, você sente alívio. E quando acontece, você não é pego de surpresa. É como quando compramos um carro. Não colocamos seguro esperando que ele seja roubado. Colocamos seguro, pois caso ele seja roubado, estaremos preparados. Da próxima vez que a raiva ameaçar tomar conta, questione-se. Isso realmente importa? O motorista apressado, o comentário atravessado, o plano que não deu certo, nada disso define quem você é. Pratique a calma, respire fundo, visualize o que pode dar errado, mas permaneça grato pelo que deu certo. Essa é a verdadeira força, a capacidade de encontrar paz em meio às dificuldades. Sexta estratégia: humor e ironia. Imagine a cena. Você está no meio de um tribunal, todos os olhos fixos em você, defendendo sua posição com firmeza. De repente, seu adversário Lentulus, em um gesto completamente desrespeitoso, cospe na sua cara. Qual seria a sua reação? Explodir de raiva? Contra-atacar? Catão, o jovem, nos dá uma aula de como lidar com esse tipo de situação. Ele simplesmente enxugou a saliva e respondeu com ironia afiada. Juro, Lentulus, as pessoas erram ao dizer que você não sabe usar a boca. Ele fez isso sem gritos, sem confronto físico, apenas um golpe certeiro que desarmou completamente o agressor. Esse exemplo de Sêneca não é só engraçado, é profundamente estratégico. Ele nos lembra de algo crucial. Quem domina as próprias emoções, domina o jogo. Usar humor e ironia em situações de conflito não é sinal de fraqueza, mas de força. É a prova de que você é maior do que a ofensa, de que sua dignidade não está nas mãos de quem tenta te diminuir. Quando você transforma um insulto em piada, o dano perde o impacto. A pessoa que tentou te ferir percebe que suas palavras não têm poder sobre você. É como segurar um espelho, fazendo com que ela veja o quanto sua atitude foi pequena e insignificante. E nesse processo, você preserva sua paz. Isso não significa aceitar humilhações ou se rebaixar, mas sim aprender a inverter o jogo. Demonstrar autodomínio é mostrar que sua autoestima não depende da aprovação de ninguém. A cena descrita por Sêneca como uma cuspida ignorada é válida como lição de autocontrole, mas não deve ser encarada de forma literal. O ponto não é tolerar desrespeitos, mas refletir antes de reagir impulsivamente. Quando você não aceita o insulto e até sorri dele, redefine as regras. A influência negativa do outro desaparece e a situação perde o peso. Responder com leveza e inteligência mostra o quanto você é inabalável. Afinal, quem tem controle emocional vence, sem gritar, sem perder a razão e, principalmente, sem deixar que o outro roube sua paz. Sétima estratégia: as emoções não duram para sempre. A raiva é como uma tempestade. Ela chega de repente, bagunça tudo e te deixa cego em meio à desordem. A regra para lidar com ela é simples. Não reaja enquanto estiver no olho do furacão. Apenas espere. Dê tempo ao tempo. Deixe o calor baixar e a mente clarear antes de agir. Quantas vezes você mandou uma mensagem ou tomou uma decisão no auge da raiva e depois se arrependeu? Isso acontece porque a raiva te empurra para a briga,
enquanto a calma te oferece clareza. Por isso, fuja do gatilho da raiva. Saia da sala, não envie aquele e-mail, nem aperte enviar no áudio do WhatsApp. Distrair-se é o melhor remédio. Vá caminhar, medite, leia ou simplesmente respire fundo. Emoções não duram para sempre. Sêneca nos lembra que a raiva nasce da percepção de injustiça. Mas será que essa percepção é verdadeira? No calor do momento, seus sentimentos podem te enganar. Com o tempo, a perspectiva muda, e muitas vezes você percebe que a ofensa era menor do que parecia. Metáforas sobre raiva são comuns. Pensamos nela como uma caldeira prestes a explodir, justificando nossos impulsos com frases como: "Se eu não desabafar, vou explodir." Isso é um engano. Descarregar a raiva de forma agressiva não alivia, mas a alimenta. Cada vez que você explode, ensina seu cérebro a repetir um ciclo destrutivo. Raiva, agressão, alívio temporário. Com o tempo, você se torna refém desse padrão, reagindo sempre com menos controle e mais intensidade. A solução? Quebre o ciclo. Não ataque, espere. Veja a raiva como uma onda que perde força se você não a alimentar. Pergunte-se: isso realmente merece minha energia? Pratique a empatia e perceberá que a raiva diminui diante da compreensão. Guardar rancor e mágoa só faz a raiva crescer. Quando você solta, começa a curar. Quando ataca, prolonga a dor. Escolha curar, escolha soltar. Lembre-se, você não é uma panela de pressão prestes a explodir. Sua força está em não reagir, apesar do momento de estresse. A coragem de verdade não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Antes de continuarmos, quero te contar algo importante. Este vídeo só chegou até você porque alguém deixou seu like, compartilhou e comentou. Essas ações simples ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas. Faça o mesmo e não quebre essa corrente. 8ª estratégia. A razão é sua maior armadura. Cuidado com o que controla você. Para Sêneca, a raiva é a perda do controle sobre si mesmo, uma força que reduz o ser humano ao nível de um animal. Enquanto a razão traz serenidade e virtude, a raiva nos afasta da sabedoria. Ele é direto. Não se deve tentar controlar a raiva, ela precisa ser eliminada. Sêneca compara a vitória nas batalhas à disciplina de uma legião romana. Não é a força descontrolada que vence, mas a organização e a razão. Essa imagem reflete o ideal estoico. O verdadeiro poder está no controle sobre as paixões e não em ser dominado por elas. Governar a si mesmo é essencial para não ser escravizado pelos impulsos. A raiva, segundo Sêneca, é irracional e destrutiva. Enquanto Platão a considerava um cão de guarda e Aristóteles defendia seu uso moderado, Sêneca rejeita completamente essa ideia. Para ele, a raiva sempre corrompe e destrói, enquanto a coragem deve nascer da virtude, não de vícios. Essa batalha interior que enfrentamos é o que Sêneca nos incentiva a vencer. Não se trata de reprimir emoções, mas de superá-las. A verdadeira força está na calma, como a mão que protege o corpo sem retaliar o golpe recebido. Sêneca ensina que nossas ações devem ser guiadas pela razão, pois ela está alinhada à ordem natural do cosmos. A raiva, por outro lado, contraria essa harmonia. Permitir que a raiva nos domine é negar nossa essência racional. Superá-la não é repressão, mas libertação. Eliminar a raiva é como enfrentar um inimigo interno. É uma batalha difícil, mas necessária. Sêneca afirma que transcender os impulsos é o caminho para alcançar a paz interior. Não é sobre apagar quem você é, mas se lapidar para atingir sua melhor versão. Viver com razão nos torna invencíveis, não por vencer batalhas externas, mas por dominar o próprio universo interior. Para Sêneca, a raiva não é sinal de força, mas de fraqueza. A verdadeira força está na razão, que nos guia para a liberdade e a virtude. 9ª estratégia. Não permitir que as ações alheias determinem nosso estado mental. A raiva é uma emoção que nos torna vulneráveis a pessoas e situações que não merecem o poder de controlar nosso estado de espírito. Se pensarmos sobre os ensinamentos de Sêneca no contexto atual, é impossível ignorar como o nosso mundo amplifica essa reatividade. Redes sociais, comunicações instantâneas, disputas virtuais, mal-entendidos, tudo parece feito para nos levar a reações impulsivas enquanto enfrentamos as pressões do dia a dia.
Somos pequenos fragmentos de um sistema maior, movidos por forças que, muitas vezes, não controlamos. Sêneca, no entanto, nos desafia a resistir a essas dinâmicas. Ele diz: por que deveria a malícia dos outros controlar minhas emoções? A raiva, segundo ele, é um sinal de fraqueza, não de força. Para ele, permitir que ações externas definam nosso estado mental é perder a dignidade e o controle. Imagine o que isso significa no seu dia a dia. Ao invés de responder com raiva a um comentário ignorante ou guardar rancor por uma injustiça, você escolhe não ceder. Isso não é ser fraco, é ser forte. Sêneca valoriza a grandeza de quem se eleva acima das pequenas misérias humanas. Perdoar pode ser um ato de coragem. Ele escreve: para não se irritar com alguns, é necessário perdoar a todos. Esse é o antídoto contra a raiva, a indulgência, não como fraqueza, mas como a escolha de quem não quer ser escravo das suas próprias emoções. Assim como uma rocha sólida resiste aos ventos, quem mantém a serenidade demonstra força verdadeira. O autocontrole, segundo Sêneca, não é apenas uma virtude estoica, mas uma estratégia prática. Quando você se recusa a ser levado pela raiva, quem ganha é você. Isso não significa aceitar tudo de boca calada por medo ou omissão, mas escolher suas batalhas com sabedoria. Como ele diz: a raiva me prejudicaria mais do que a lesão. Pense nisso na próxima vez que algo ou alguém tentar tirar sua calma. A força não está em reagir, está em permanecer no controle. Qualquer um pode estourar de raiva, mas poucos conseguem ter autocontrole. Para tornar isso real, pratique a paciência em pequenas situações. Veja a ignorância alheia como um teste. Aceite que, embora você não controle os eventos, controla sua resposta. A verdadeira liberdade está em ser inacessível à manipulação emocional. Sêneca nos deixa uma reflexão poderosa. Nada é mais indigno do que permitir que outra pessoa dite os rumos da sua serenidade. Autocontrole é isso: viver de cabeça erguida, inabalável e sereno, não por orgulho, mas por escolha. Obrigado por assistir.